Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema controverso. Tem muita gente que se posiciona contra, tem outros que já se posicionam a favor. É um tema polêmico. É a maconha na medicina. Será que ela contribui para enfrentar algumas doenças específicas? Ela tem alguma função específica? Ela cria dependência? Como é que nós podemos ver, né, a questão que hoje é um avanço na medicina para alguns, de que ela pode ser bem efetiva no tratamento de algumas doenças específicas? Por outro lado, temos também preconceitos que julgam, junto com as outras denominadas drogas, num pacote conjunto, a maconha como alguma coisa que deve ser execrada. Então, nós vamos conversar sobre isso e trouxe dois especialistas para poderem tratar do tema com vocês. Eu quero apresentar o Marcelo Sarro. O Marcelo Sarro é diretor executivo do Centro de Excelência Canabinoide, que reúne todas as dimensões ligadas ao uso medicinal da cannabis. Cannabis é o nome científico da maconha, né? O foco é proporcionar maior bem-estar e melhor qualidade de vida às pessoas. O Centro de Excelência Canabinoide é especializado em saúde, estruturado em 3 frentes, né? O SEC Medical, que é focado na aplicação clínica de tratamentos eficientes e seguros para quem busca qualidade de vida. O SEC Academy, que é um centro de educação especializado em cannabis para uso medicinal. E o SEC Science, gera conhecimento por meio de pesquisas científicas, validações de aplicações clínicas e certificações de produtos. Quero agradecer ao Marcelo, que está disposto a conversar com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Quero apresentar também para vocês o Anderson Furst. Ele é advogado, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é doutor em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo, professor de Direito Constitucional da PUC de Campinas e do curso de Administração e Negócios de Saúde da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein. É presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil. É editor científico e autor de livro. Ele recebeu o prêmio de Jovem Talento do Mercado Editorial em 2015 e em 2020 foi listado como um dos 100 maiores nomes da história do livro no Brasil. Muito obrigado também, Anderson, por estar com a gente. Eu quero começar me dirigindo inicialmente ao Marcelo, perguntando, Marcelo, por que do Centro de Excelência Canabinoide? O que é essa iniciativa? Qual é a razão de origem dessa iniciativa? Bom, obrigado primeiramente pelo convite, Silvio. É um prazer estar aqui, podendo falar a respeito disso. Acho que o nosso papel, nesse momento, é educar, é trazer o maior número de conhecimento possível, né, em cima dessa nova terapia. E falando um pouco da nossa trajetória, a gente vem estudando esse nicho de mercado já desde 2016 para 2017. O Centro de Excelência Canabinoide, ele é uma venture building da The Green Hub, que é uma empresa do grupo que iniciou os estudos justamente para tentar entender quais seriam os caminhos aqui no Brasil da cannabis medicinal ou até mesmo do mercado da cannabis aqui. Então, você vê, a gente está bem lá desde o comecinho, e em 2018, com o desenho que a gente tem hoje, vem se aprimorando, o Centro de Excelência, ele surgiu. Ele surgiu para ser um centro mesmo de estudo e referência. Não dá para eu falar de medicina, não dá para falar de aplicação clínica, se eu não colocar a parte científica e de educação juntos. Esse é o nosso desafio. A comprovação do que a gente vê na clínica com o atendimento dos pacientes, né, o que a gente chama do estudo clínico anedótico, né, a gente vê efetividade em tratamentos que hoje a gente
vê aí noticiado em vários locais, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, o avanço que você tem de controle de dor crônica, né? Então, tudo isso a gente vê na clínica. Então, a motivação foi exatamente o olhar do paciente. Eu me lembro muito que, lá para 2017, 2018, a gente tinha já algum atendimento sendo feito, né? A gente já tinha um neurocirurgião, o Dr. Pedro Perro, trabalhando, um dos principais prescritores do Brasil, começando a fazer ali as iniciativas em que ia modular o nosso modelo, ia fazer o nosso modelo, e sabe, você receber uma mãe, aí eu já vou puxar um pouco aí mais do pessoal, você ouvir uma mãe que tem um filho autista de 11 anos, agradecendo que ele, a primeira vez que ele comia sozinho, ou que ele brincava com os primos num sítio, e que para aquilo era inimaginável. Então, assim, isso comove até hoje, eu falo aqui, eu fico mais emocionado, mas é exatamente esse era talvez o principal foco que fez com que a gente olhasse com mais critério e fosse buscar entender, fosse buscar desvendar, e hoje o nosso modelo é exatamente esse. Hoje eu tenho evidências que são aplicadas, eu tenho estudos que são hipóteses que a gente vai levar isso para a pesquisa científica, a gente vai se aprofundar, e a gente está tentando entender esse mercado, que é o que a gente acha que vai um pouco trazer aqui, né? Como é que ele está se moldando, de que forma a gente pode usufruir ou brigar para que isso tenha mais acesso, tenha mais relevância no cenário terapêutico. É isso. É um pouco aqui um overview aqui geral, tá bom? Bom começo. E eu vou provocar o nosso advogado. Não é ilegal maconha? Como é que é essa história? O Anderson está infringindo a lei? Ótima pergunta, Silvio. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. É um prazer compartilhar aqui tela contigo e com o Marcelo. Uma pena que é a distância, mas é o que temos, então vamos compartilhar aqui a distância mesmo. Silvio, no Brasil, nós temos uma regulamentação do século retrasado. Aqui no Brasil, nós tratamos cannabis como se fosse exclusivamente possível utilizá-la para fins psicotrópicos, como se eu apenas pudesse utilizar a cannabis para tráfico, para recreação, ou chamado uso adulto, como se não tivesse dentro da espécie cannabis uma diversidade muito grande de plantas, inclusive espécies de cannabis que sequer têm THC em quantidade relevante para poder fazer o uso psicotrópico, como se não tivesse outras possibilidades de uso. Apenas para citar aqui um exemplo, os barcos que chegaram aqui no Brasil em 1500, as velas deles eram feitas não de algodão, porque o algodão não daria conta da maresia, mas feitas de cânhamo, que é uma das plantas dentro da variedade cannabis, que hoje são proibidas por conta da lei de drogas no Brasil. Além disso, Marcelo bem comentou a questão do uso medicinal. A primeira vez que tem um relato científico de uso medicinal com a medicina baseada em evidências, dentro do modelo mais ou menos parecido com o que nós conhecemos hoje, medicina baseada em evidência, é de 1840, de um médico que estava na Índia, porque na Índia secularmente já fazia uso medicinal e não era relatado nos modelos formais como nós conhecemos hoje em dia. Então nós temos hoje um modelo que é arcaico, que só considera que é possível utilizar para tráfico e para entorpecimento, e não observa inúmeras outras aplicações industriais ou medicinais. Então, mas olha, Marcelo, aliás, Anderson, eu vou continuar com você. Pelo que eu me preparei assim para conversar com vocês, desde 2015, a Anvisa diz que pode ter canabidiol de remédio, não é isso? É uma resolução que é a resolução da diretoria colegiada número 327. É uma resolução que ela veio para dar uma resposta a vários processos judiciais, de habeas corpus, especialmente, autorizando que famílias plantassem em casa, né, ou seja, produzissem o autocultivo para extrair o óleo com a finalidade medicinal. Acontece que essa resolução, ela autoriza o pedido de registro de medicamento cujo princípio ativo seja o canabidiol. Só que, para a Anvisa, canabidiol deve cair do céu ou ser importado apenas.
E eu estou citando essa hipótese porque nós estamos vendo na vacina, aqui para a pandemia de Covid-19, que depender da importação de insumos ativos farmacêuticos não é uma boa coisa. Então, para a família dos pacientes que precisam importar, o custo médio mensal é na casa dos R$3.000, algo que é impeditivo para inúmeras famílias brasileiras. Então, em vez de nós possibilitarmos a produção nacional desse medicamento, sem ter que importar este insumo, nós estamos fazendo o quê? Colocando toda a tecnologia na mão de empresas e interesses estrangeiros e nos submetendo a esses interesses estrangeiros de outras empresas, além de não podermos fazer toda a captação de recurso, tributação, gerar mão de obra, gerar emprego, gerar tecnologia aqui no Brasil. Bom, vamos então começar a aprofundar uma reflexão sobre a dimensão medicinal, vamos dizer assim, do canabidiol, é isso, não é? Dizer, isso. Então, eu fiz dei um olhar, e tem aí uma série de doenças que podem ser, não digo só tratadas como uma possibilidade de erradicação, mas amenizadas, suavizadas no seu impacto, com o uso do canabidiol, com o uso da maconha, não é? O que você pode nos contar, Marcelo, sobre os diferentes usos do canabidiol? Você começou a dar um toque, mas vamos aprofundar isso. Tá. Bom, eu quero só puxar o gancho aqui do Henderson, eu acho que a fala dele é muito importante. Essa questão hoje que a gente passa, que o maior agressor ao tratamento é o preço, tá? É o acesso. Então, assim, isso você tem alguns casos, a gente tem casos, por exemplo, de fibromialgia, você não tem uma medicação na farmácia que sirva para isso, nem um diagnóstico preciso, é um transtorno pós-traumático, e você tem ali toda uma somatória de comorbidade junto, uma depressão, vai aumentando isso porque a pessoa fica isolada do mundo com muita dor, e com o uso do CBD, a pessoa consegue reaver a vida dela novamente, ela consegue ter a esperança. É o óleo do CBD, é o extraído da planta, né? É o composto que ela utiliza. A gente tem hoje 2 fitoterápicos, o CBD e o THC, que são os mais difundidos, mas há uma enormidade deles, e já estão sendo descobertos e incorporados, os terpenos, né? Então, a composição e a concentração do óleo é exatamente essa possibilidade até de uma medicina personalizada. Hoje você tem a possibilidade de fazer um teste genético, identificando exatamente qual é a tua metabolização para esses componentes, e aí sim colocar ali numa posologia, numa titulação que vai te fornecer melhor benefício. Então, você vê o quanto a gente pode até seguir com uma medicina preditiva, diferente do que a gente vive hoje. Eu tenho a enxaqueca, ou eu tenho uma depressão, e eu pego uma medicação para me segurar, né? Eu não tenho ali... E eu não estou falando de cura, tá, Silvia? É até muito legal essa tua pergunta, porque, assim, vou dar exemplos aqui, eu posso até esquecer de alguns, mas no decorrer do nosso papo a gente vai lembrando. Oncologia, por exemplo, você cuida das reações enquanto você tem a câncer, né? Exatamente. Você acaba trazendo para o paciente uma qualidade de vida, ou até mesmo uma recuperação melhor, uma condição melhor de suportar aquilo que ela... Então, assim, não é simplesmente a gente atuar, porque eu não vou fazer a regressão. Se você for pegar na parte científica, alguns estudos, tem algum caso lá nos Estados Unidos que foi feito bem no começo e houve um processo de regressão, mas é um caso isolado. Hoje o que a gente trata, ou trataria muito bem, seria esse acompanhamento durante o tratamento. Então, se você tem um produto acessível e que não demora 45 dias entre autorização e importação para chegar na casa do paciente, você consegue atender uma enormidade de pessoas muito mais fácil. Então, assim, você consegue trazer essa opção, porque eu sempre falo isso, acho que a gente tem que dar a opção, isso existe. Hoje o que bate na clínica são pessoas que já tentaram de tudo, uso compassivo, às vezes, que elas falam, olha, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, você me ajude, mas essa é a única chance que eu vejo. Eu tenho uma dor crônica que carrega comigo 20 anos, e eu fiz de tudo, não consegui, e eu ouvi dizer que a gente pode ter aí uma melhora com o uso de um composto da cannabis. Então, assim,
E, mais do que isso, eu acabo tratando a pessoa, se a gente for aprofundar aqui no sistema endocannabinoide, no equilíbrio dela, né? No equilíbrio, vou trabalhar a ansiedade, vou trabalhar um equilíbrio de funções químicas e orgânicas da própria, e ela vai conseguir ter o que a gente chama hoje de uma melhora, o entourage, né? Uma melhora completa, não só daquela principal queixa. Então, para quem está acompanhando e está se aprofundando, Silvio, a gente acaba olhando quantos benefícios nós teríamos de uma planta, né, se fosse realmente utilizada e comprovada cientificamente, se a gente tivesse ela a possibilidade de plantar, de ter aqui perto, de não ter que ficar esperando o preço abusivo da medicação, que a gente pudesse já ter aí a condição de ter esteira, e o Brasil ser tanto espaço, com tanta possibilidade de plantio. Se a gente for entrar aqui, até a terra, ela é beneficiada com o tratamento, com a plantio da cannabis, né? Ela recupera solo, olha que loucura, né? O Henderson deu o exemplo aí das velas, das caravelas aí portuguesas. Então, você vê até esse material, o quanto é rico, né? Estão falando já de superalimentos, do concreto feito de cânhamo. Então, assim, tem enormidades aqui de caminhos, e que hoje a gente fica aqui brigando para desmistificar, né, um adjetivo ou até mesmo uma falta de com informação do que a gente está falando, né? Quer dizer, não é, ninguém está fazendo apologia de nada, que a gente está principalmente olhando para a ciência, para a educação e para a medicina, né? Então, Marcelo, eu fui para outros lugares aqui, desculpa, eu vou me empolgando aqui. Não, mas a ideia que você está me dando é que dores crônicas, né? Quer dizer, sim. Artrite também, né? Artrite também. A gente tem, eu não sou médico, então, assim, me perdoem, a gente vai falar no linguajar paciente aqui. Então, assim, você tem uma composição de espasticidade, dor, percepção de dor, que isso, dentro do que você recebe o paciente, a gente faz hoje na clínica o que a gente chama de jornada, né? Então, assim, a gente faz uma anamnese completa do paciente, identifica todo o histórico dele, avalia exames, tudo que ele vem trazendo, e a gente passa num programa de tratamento em que existe a necessidade de um acompanhamento. Então, assim, em decorrência do grau, do nível de dor, a principal queixa, o que ela já toma, o que segura, o que faz, a gente tem que fazer isso uma esteira, porque é um produto orgânico e ele se adapta ao metabolismo. Então, a gente vai olhando titulação, posologia, exatamente como é que é essa combinação, a concentração. A gente tem níveis de THC que estão regulamentados, que podem ser utilizados para controle de dor com mais eficácia. Então, quando você fala de artrite, de dor reumática, você acaba trazendo muito essa questão de a pessoa tem que suportar uma rotina de dor, né? E isso impede ela de fazer atividades diárias, quer dizer, ela não consegue executar ou exercer a função dela social. E isso é impeditivo para ela poder agora, como eu disse, da fibromialgia, cair com uma ansiedade alta, depressão, e aí a gente começa a ter uma evolução de outras doenças que, em decorrência dessa ineficiência ou incapacidade de movimento. Então, você vê que é uma questão muito... É até engraçado, agora a gente vive na pandemia, o Henderson falou que a gente não está podendo ficar junto, se abraçar e tal, falar, né, tá perto. E o que isso pode ocasionar depois dessa pandemia, né? O que a gente já vê em estudos da saúde mental, né? O que a gente vai ter hoje de problemas referentes a esse mal, né? O mal que vem depois da pandemia, né? O que hoje já se situa. E eu acho que a gente tem que cuidar muito dessa composição do tratamento, não da patologia, mas da pessoa, que é o que a cannabis nos dá. Como eu falo de personalização, de óleo, de concentração, de dosagem, eu estou olhando para o paciente. Eu tenho o mesmo paciente que tem as mesmas queixas, a mesma idade, mas ele metaboliza diferente e o tratamento dele pode ser diferenciado para o mesmo fim. Controle de dor, por exemplo. O que você está me falando é mais ou menos que o canabidiol é um produto de sedação, né? Quer dizer, que retira um pouco a dor das doenças crônicas, é isso? Então, isso na verdade é a sensação. Quando você fala de sedação, é aí que é o grande problema das pessoas falarem que elas vão ficar chapadas ou elas vão ficar fora de si. Isso não acontece. A gente não tem o psicoativo. O que a gente faz é exatamente modular os receptores, né?
que a gente tem no próprio corpo. Nós temos um sistema endocannabinoide, então, quando você faz essa conexão de receptores, você começa a equilibrar o seu sistema. O sistema endocannabinoide ele é tido como o orquestrador dos outros sistemas. Então, ele começa a fazer com que você tenha um melhor sono. Mas não está te sedando. Ele te deixa, na verdade, com que você produza, né, tudo que você precisa para estar bem durante o seu sono. Então, não é você sedar a pessoa. Sedar é uma coisa que você usa para tirar ela de si. Ela está, na verdade, como o que a gente chama wellness, a qualidade de vida dela está melhorando, né? Ela consegue ter um apetite melhor, porque ela dorme bem, ela consegue ter menos dor, ou a mesma sensação de dor, ela consegue tirar aquilo que faz com que ela não trabalhe diariamente com as atividades que ela gostaria de fazer. Eu dei o exemplo aí da fibromialgia, e isso é muito claro, quando você se acostuma com a dor diariamente, e vive anos dessa forma, você se adapta, né? O ser humano tem essa capacidade de se adaptar, e ela reduz a vida dela apenas olhar para... Opa, eu mutei aqui sem querer. E ficar com ela. Então, assim, Silvio, a gente está muito focado aqui na dor crônica, mas até para a gente completar, a gente tem doenças neurológicas, doenças de saúde mental, a gente tem hoje tratamento odontológico, olha que bacana, para ATM e dor orofacial, você consegue fazer o controle da dor, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas vão ter todo um tratamento com o especialista, mas ela vai buscar um produto natural. Dermatologia está aparecendo, algumas comprovações. Então, assim, o cenário é grande, né? A gente tem muitas possibilidades, mas como a gente está ali no centro, a gente sempre olha com muito critério para isso, para não virar um medicamento que serve para tudo. Então, não é essa a questão. Então, vamos voltar para o Anderson. Anderson, eu estou pensando assim, quer dizer, primeiramente, quando você fala nós importamos, quer dizer que isso é liberado em outros países, né? Exatamente. Queria ouvir um pouco de você essas considerações, assim, aonde, como está sendo consumido isso, né? Quer dizer, produzido, consumido, tal. Onde que não é crime? Nos Estados Unidos, na Europa, onde é que é? Silvio, nós temos alguns modelos de regulamentação. Então, por exemplo, nós vamos ter um modelo em que tudo é permitido, ou seja, tanto o plantio para uso medicinal, industrial e recreativo ou adulto, como também nós vamos ter um modelo em que apenas para o uso medicinal ou industrial. No Brasil, nós temos o terceiro modelo em que nada é permitido. Tem que ter autorização judicial para o seu caso exclusivo. Por exemplo, nossos vizinhos aqui, os uruguaios, eles regulamentaram e estão neste primeiro modelo que eu mencionei. Lá tanto pode ser utilizado para fins industriais, medicinais, mas também fazer o uso adulto. Nós temos ainda aqui na América Latina o Chile, que também regulamentou para fazer o uso industrial e o uso medicinal. A Colômbia também tem sido feito medicinal e industrial. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo, por conta do modelo da arquitetura da federação deles ser diferente da nossa, os estados possuem a competência para regulamentar. Nós acabamos de ver o estado de Nova York regulamentando, inclusive, não só o medicinal e industrial, mas também o adulto ou o recreativo. E por qual motivo Nova York fez isso? Porque eles querem recuperar a sua economia e também os cofres públicos. A tributação, em pouco tempo de regulamentação, já possibilitou uma entrada de recursos inimaginadas pelo Estado aos seus cofres. O Canadá, por exemplo, autoriza a produção para fins medicinais e industriais e não autoriza o uso adulto. Nós temos vários modelos no mundo. De um modo geral, nós temos assistido uma onda verde, por assim dizer, em diversos países. Por que eles estão apostando nisso e deixando para trás a criminalização? Porque já se sabe que vai ser uma porta, uma oportunidade, não só de recuperar a economia pós-pandemia, todos os países sentiram, nós estamos sentindo também duramente,
aumentar postos de trabalho, porque, querendo ou não, é uma nova indústria que surge com novos insumos, com novas indústrias acessórias a isso tudo, novos desenvolvimentos tecnológicos, e, além de tudo, porque permite desenvolvimento nacional e permite acesso a recursos daquilo que a medicina tem apontado como o futuro caminha para cá. Nós vivenciamos hoje, e queria puxar aqui o que o Marcelo mencionou, uma série de doenças chamadas de doenças raras, que afetam 65 pessoas num grupo de 100 mil pessoas. Essas doenças, quando o paciente tem o diagnóstico, leva cerca de 5 a 8 anos, é uma jornada. Os que conseguem o diagnóstico, eles não têm acesso a um tratamento eficiente, porque muitas das vezes o tratamento não existe. Ou quando existe, são as chamadas drogas órfãs. Elas são tão caras para tão poucos pacientes que elas nem são registradas no Brasil ou não são desenvolvidas comercialmente. Para essas doenças, a grande resposta que há dos sistemas de saúde são os cuidados paliativos. É reduzir danos, é possibilitar o bem-estar. E o que se percebe, o Marcelo trouxe aqui casos, inclusive, é de que os canabinoides, não necessariamente apenas o canabidiol, ele possibilita isso. Então, por exemplo, o paciente de câncer com tratamento oncológico pesado, quimioterapia, perdendo o apetite e seu corpo enfraquecendo por isso, a depender da combinação do medicamento, a medicina personalizada que o Marcelo mencionou, uma pequena quantidade de THC, por exemplo, pode permitir que esse paciente volte a ter apetite. Ele vai continuar se alimentando como se não estivesse tomando quimioterapia. Então, nós observamos que a regulamentação no mundo todo, ela tem sido ajustada para possibilitar tanto o direito à saúde, quanto a autonomia do paciente e, especialmente, o direito à livre iniciativa e desenvolvimento nacional. Então, Nelson, mas olha, no meu levantamento aqui, a partir de 2019, tem uma autorização de que as empresas podem fazer o plantio, desde com autorização do governo. É verdade isso? No Brasil ainda não. No Brasil, plantar ainda é considerado crime. Quem pode plantar no Brasil hoje em dia? Quem pode plantar no Brasil são as associações que obtiveram autorização judicial, as famílias e ou pacientes que, por meio de habeas corpus, conseguiram um salvo-conduto para produzir em casa, que é o autocultivo, e apenas este. Nós temos empresas que estão tentando. Nós tivemos um caso de autorização para desenvolvimento com fins científicos, ou seja, aperfeiçoamento genético, que foi em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, mas são os únicos casos. Nós ainda não podemos ter cultivo aqui no Brasil para a utilização industrial ou medicinal, que não nesses poucos casos que nós estamos mencionando. Não à toa está em debate o PL 1399 no Congresso Nacional para regulamentar essa situação. O PL quer regulamentar o quê? E o PL quer regulamentar a produção nacional de uso medicinal e industrial. Esse também tem sido objeto de discussão, porque ele não trata da questão do autocultivo, que seria o mesmo caso dessas famílias que estão produzindo e extraindo manualmente, artesanalmente, o próprio óleo para utilização, e tampouco não trata da questão da sociedade civil organizada produzindo, que é o caso das associações. Nós temos, então, essas duas situações fora da regulamentação. Então, ela vem em tempo oportuno, mas ainda assim insuficiente. Na Argentina, por exemplo, Silvio, o sistema lá prevê o registro da pessoa produzir individualmente. Ela precisa se registrar, ela passa por um cadastro, ela sofre monitoramento, ela pode receber uma visita surpresa para poder ver se ela está produzindo apenas o suficiente para si e dando a adequada destinação. Mas permite que a pessoa faça o autocultivo. Nós temos que lembrar que é uma planta que existe no mundo há muito tempo. E da mesma forma como meus avós e meus pais plantam boldo para poder fazer o chá depois da feijoada, as pessoas poderiam ter acesso a um tratamento natural. Então é essa a ideia do autocultivo que vários países possibilitam, e aqui no Brasil a regulamentação vem negligenciando essa possibilidade.
E tem uma lógica muito, esse exemplo é maravilhoso, quando você vai pensar lá dos avós, ou né, que você tinha ali o boldo, tinha outras, chazinho de hortelã, aquela coisa toda, que eu acho que é essa questão da escolha, né? Não é todo mundo que prefere fazer essa opção do cultivo, gostaria de ter um formato pronto para poder usar, porque... É um trabalho danado. Exatamente e tal, a discussão da questão da estabilidade de produto, das genéticas, daquilo como é produzido, né, do grau farma, aquela coisa toda, mas eu acho que dá para conviver tudo, né, é questão de direito. Tem pessoas que acharam genéticas, em vários casos, de pessoas fora do país, não aqui, e que hoje tem ali o seu plantio para o tratamento, ou para tratamento de algum ente querido. Então, assim, não vejo problema desde que seja regulamentado, seja feito corretamente, esteja com uma regulamentação segura, porque a segurança do paciente é o primeiro, né, o segredo de quem está consumindo. E eu vejo que no Brasil a gente confunde muito essas questões, né? As questões são muito... a gente não fala banana com banana, não, você mistura todos os assuntos, você responde a um argumento com outra situação, né? Porque eu acho que isso caminha junto. É óbvio que a PL, o projeto de lei, ele tem algumas falhas, né? Ele não consegue olhar para um todo, né? Mas é um assunto muito difícil. É um assunto muito difícil, né? Se você for levar pelo lado social, você tem uma reparação social. Se você for levar para outros caminhos, né? Ou para vários caminhos, talvez a gente não entre num consenso. Eu acho que um caminho de cada vez, talvez a gente consiga amadurecer a ideia de uma maneira... Eu falo isso porque em 2016, 2017, você não podia falar cannabis, né? A gente sofre hoje até com a mídia, né? Há muitos termos bloqueados, você não consegue produzir conteúdo livremente, de maneira com curadoria, tudo, mas você não consegue. Você tem ali uma relação de apologia quando você está tratando de um assunto só porque você usa a palavra cannabis. Então, assim, isso é impossível dentro de um aspecto em que você tem que educar, né? Que você tem que trazer as menções certas e começar a trabalhar isso. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo que a gente ainda tem... Seu som. Eu estou com som. Deu alguma... Tá ouvindo agora? Agora tá. Acho que ficou o microfone. Ficou preso aqui, Deixa eu aproveitar, Marcelo, já que interrompemos, fazer uma provocação para você. Se importar o canabidiol é tão complicado, fumar um baseado resolve? A gente está com duas possibilidades diferentes. Eu não sei o que tem dentro do baseado, né? O baseado também vem sem essa possibilidade. E o tratamento vaporizado, né? O tratamento sem nenhuma prescrição, nenhuma visão médica do que é que realmente nós esperamos e o que nós temos ali, porque o que eu falei da estabilidade do produto. Quando você coloca uma droga para dentro do seu organismo, você tem que saber exatamente aquilo que está entrando e o que é que você espera de resultado com isso, senão você não controla nada. Então, não é que eu fiquei melhor porque eu fiz o uso de um baseado, que eu vou ter amanhã o mesmo baseado, o mesmo fornecimento, quer dizer, é um lado muito empírico, muito, muito frágil, muito... Eu estou falando de medicina, estou falando de tratamento, estou falando de avaliar o seu basal e seguindo. O que você tem hoje, o que você espera, é um trabalho conjunto e precisa ter responsabilidade. Então, assim, acho muito difícil a gente entrar... Isso é legal a gente colocar aqui abertamente, da maneira como foi colocado, Silvio, porque... existe aquela coisa, eu vou ficar chapado, porque é exatamente o que eu falo, a gente tá falando de duas coisas diferentes, né? Quando eu falo de uso adulto, eu carrego o psicotrópico, eu carrego, que coisa que não tem, eu tenho na regulamentação 0,2, 0,3 de THC no máximo, que é proibido não, que é permitido agora, está sendo... Eu não tenho como fazer essa modulação, eu não vou chapar a pessoa para ela ficar bem. Não é esse o intuito. O intuito, basicamente, é a gente trazer o equilíbrio para ela, né? A gente trazer e tirar dela um componente que desestabiliza. E aí sim eu consigo fazer o tratamento seguro. E tem a questão da concentração também, né, Marcelo? Ao Exatamente. Você perde esse controle de qual é a concentração que o corpo está absorvendo. É muito relevante para um tratamento, para a gente conseguir manter a estabilidade daquela concentração constantemente, até mesmo saber qual é
a concentração que está dando certo com aquele paciente. Né? E tem a questão da curva, né? O seu Exatamente. organismo, ele vai ter ali, aqui tem a questão do sino, lá que você tem basicamente um momento em que você estabiliza aquela dosagem, que você começa a entrar num platô e você precisa avaliar isso, porque daqui a pouco você vai precisar ou de doses maiores ou menores, você tem que equilibrar isso. Como é que você faz isso sem controle algum, né? Sem qualquer medida técnica? Né? Anderson, vamos entrar nessa história. Eu me lembro, inclusive, que o Fernando Henrique Cardoso, ele fez parte de uma comissão das Nações Unidas, né? E acabou concluindo pela defesa da legalidade do uso da maconha, né? E há avaliações de que os danos com o álcool e com o tabaco são maiores do que com o uso efetivo da maconha. O que você tem a dizer com isso, sobre isso? Realmente, Silvio, esse é o ponto mais polêmico a falar sobre cannabis enquanto seu uso adulto. Mas diversos estudos ao redor do mundo demonstram que o impacto social da legalização do uso adulto da maconha é muito menor do que o impacto que teve o alcoolismo ou o tabagismo. Além disso, quando se trata para a discussão da saúde pública e não de segurança pública, alguns ganhos são tidos. Por exemplo, eu consigo observar, isso aqui é um estudo, tá, que apenas 8% de quem usa vai desenvolver o vício, o que é um número muito menor do que álcool ou tabaco. Tabaco tem um número muito maior, cocaína, então, nem se fala. Mas a maconha tem um número muito menor de vício em relação a álcool ou tabaco. Ao permitir isso, eu consigo fazer um sistema de tratamento e acolhimento dessas pessoas. Então, levando essa discussão para a saúde pública, eu consigo mitigar o impacto que o uso adulto causa na sociedade. Nós não podemos ignorar que o uso adulto já está acontecendo, ele ocorre. Andando pela rua, quando nós podíamos andar livremente, nós sentimos o cheiro, né? Ocorre. Então, agora são números que estão ocultos, que não conseguem entrar no sistema de saúde pública para nós cuidarmos. Quando regulamenta e passa de segurança pública para a saúde pública, eu levo esse debate para o cuidado. Além disso, ao regulamentar, ao legalizar, e esse foi o estudo, a conclusão que essa comissão na Organização das Nações Unidas tiveram, eu vou retirar isso do narcotráfico e vou transformar a iniciativa privada. Então, eu vou conseguir monitorar, tributar, e, inclusive, é dessa tributação que eu vou custear aquele tratamento que hoje não está sendo custeado. E a tributação, ela, aqui no Brasil e em outros países também modernos, ela tem o princípio da seletividade tributária. Ou seja, o Estado ele vai escolher aquilo que ele vai tributar com maior peso. É o caso do tabaco. A tributação do tabaco é altíssima. Por quê? O Estado não gostaria que aquilo existisse, mas já que existe, a pessoa insiste em consumir, ele vai jogar lá para cima essa tributação, até porque ele vai ter que utilizar esse recurso para financiar a saúde, entre outras coisas. Vários países estão optando por este modelo, não só porque ele consegue atender as pessoas que são afetadas por isso, mas ele consegue se financiar para atender essas pessoas, e a seletividade tributária vai fazer com que ele se financie para uma série de outras coisas. O estado da Califórnia é um modelo disso. Eles estão conseguindo retirar a tributação de inúmeras outras coisas que são de interesse público, porque a tributação da cannabis lá é suficiente para as contas do Estado e ainda sobra recursos. É por isso que Nova York também liberou, e é por isso que diversos outros países no mundo estão autorizando. Este modelo, todavia, segue polêmico. Aqui no Brasil, nós temos muito receio do avanço disso. Os dados são todos favoráveis, mas eu sei que isso implica em criar um sistema próprio de atendimento e fazer uma transição. Não é simplesmente chegar da noite para o dia e falar, está liberado. Não é. Nós precisamos realmente pensar na transição disso, se for um dia ocorrer. E tem só uma informação adicional que eu gostaria de colocar aqui nessa fala. Eu tenho percebido, e é até um termo até estranho a gente falar, eu tenho pacientes que querem legalizar o uso de um CBD na clínica e parar de fumar. Porque hoje ele tem família, hoje ele tem isso, e ele supõe, enquanto ele fumava, ele se sentia melhor
mas agora ele não quer ter esse estresse dessa rotina e gostaria de entrar para um desenvolvimento. Você vê, existe uma relação, mas existe um envolvimento social, um envolvimento de cultural, de conduta, de tratamento efetivo, né, de resultado, que a pessoa ela gostaria de ter isso, ela queria trazer para a vida dela, mas de uma maneira em que ela pudesse, olha, realmente eu estou aqui, regularizada, né, o que o Henderson falou, é exatamente isso. Ela está, é uma situação muito normal, né, deveria ser normal, eu estou indo a um tratamento, eu estou indo, né, estou colocando hoje a minha vida em primeiro lugar. A gente tem estudos e que a gente está buscando muito a questão da geriatria, né? O que é o nosso envelhecimento, né? A qualidade de vida daqui, quando a gente estiver na terceira idade, o quanto esse espaço de tempo de vida a gente precisa estar bem, né? O quanto a gente pode se preparar para isso, o quanto a gente gostaria de ter qualidade de vida no momento em que a gente pode ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? E hoje tem muito essa iniciativa da gente começar a se alimentar bem, buscar produtos mais naturais, começar a olhar para algo que a gente vai entrar num pé no wellness, que a pessoa equilibrar o seu estado de, né, ela ter ali um equilíbrio de sono, que a gente vai se repetir aqui, mas esses são os benefícios clássicos do CBD quando usado. Então você tem aí um caminho muito bom para frente de olhar para, volto a dizer, preditivo, né, olhar para antes de eu ficar doente, né? Não sei isso. Isso também, Silvio, é polêmico, porque eu estou indo contra um status quo que é o contrário, né? Que é basicamente você ter a doença, você ficar doente para poder abastecer aí de remédio. A indústria do tabaco, por exemplo, ela sabe que o tabaco gera câncer e vende, né? Então, o que nós precisamos mesmo é de uma regulação pública, porque na mão da iniciativa privada, o que interessa para eles é outra coisa, né? Por exemplo, você vai para a Holanda, você entra num café e você pode escolher o tipo de maconha que você quiser, proveniente de vários países da África, da América do Sul, de tudo quanto é lugar, né? E lá, com a permissão que houve de poder fazer o consumo livremente, não aumentou o número de consumidores, ao contrário, caiu, né? Uruguai também. Uruguai também? Também. Diga lá. O Uruguai, quando abriu, primeiro que imaginou-se que a América do Sul ia descer para lá, né? Até pela proximidade com o Brasil, com a Argentina. Não. Permanece, a quantidade de pessoas que usavam permaneceu, os números de saúde pública são exatamente os mesmos, nada alterou-se, não aumentou a violência, não aumentou a quantidade de acidentes de trânsito, não aumentou a violência doméstica, não aumentou o estupro, nada disso aumentou. Simplesmente fez o quê? Agora tributamos, melhorou as contas do Estado, e agora sabemos quem são e quem produz e para onde vai. E a qualidade, né? Você precisa ter a qualidade, exatamente. Né? Porque, basicamente, esse é... Eu queria colocar um ponto aqui também, Silvio, que já que a gente está falando de uma coisa muito polêmica, eu queria contrabalancear com uma coisa muito humanística, que eu acho que é válido. Nós estamos passando por uma situação que o Brasil ele volta a entrar no mapa da fome. Os números da fome, da insegurança alimentar no Brasil são altíssimos. Tempos anteriores, nós tínhamos até o Conselho Nacional de Nutrição e Segurança Alimentar no Brasil, que nos últimos anos não foi instaurado pelo atual governo. E veja, e me preocupa bastante a alimentação, por exemplo, de uma criança de até 4 anos, porque se ela não se alimentar adequadamente, isso vai impactar o resto da sua vida. Não adiantará, ela vai ter uma cognição prejudicada, concentração prejudicada, isso vai atrapalhar seu rendimento escolar, seu futuro profissional, vai atrapalhar sua existência. Nós fechamos portas para ela porque ela não se alimentou bem até os 4 anos. A semente da cannabis, o quilo dela tem muito mais proteína do que o quilo de frango. E ela possui os 20 aminoácidos conhecidos para a construção das proteínas humanas. Então, veja, ao passo que eu estou falando de uma coisa muito polêmica, eu queria falar uma coisa muito humana também. Eu consigo fazer políticas públicas de alimentação com qualidade, com eficácia e a um baixíssimo custo de política pública com a cannabis também. Então, esse debate complexo que envolve temas que são tabu, nós precisamos também falar das coisas que são muito humanas, que é a fome.
Eu fui membro do Conselho também, eu acompanhei assim, todas as políticas que envolveram, inclusive, a adoção do agrotóxico no cultivo dos alimentos, que é um veneno, né? Quer dizer, nós estamos aqui falando das possibilidades e riscos da cannabis, mas nós não estamos falando, por exemplo, quando a gente fala da fome, que nós estamos sendo envenenados quando a gente come o tomate, quando a gente come, enfim, quer dizer, a nossa alimentação, né? E então, para mim, aí tem uma forma de discriminação que se constrói, né? Um preconceito, um pré-juízo, né? De que a maconha é droga, tem que ser combatida, é do mal, né? Não é uma forma de defender o narcotráfico, Anderson? Quer me parecer que quando eu defendo com todo esse tabu, eu estou mantendo a margem de lucro do narcotráfico. Se fosse legalizado, o narcotráfico não teria essa margem de lucro, não investiria nos armamentos que investe e não teríamos as guerras que nós vemos acontecer entre policiais, sociedade civil e traficantes. Nós conseguiríamos trazer isso para uma estrutura industrializada que geraria empregos, que desenvolveria a economia nacional, que traria investimentos estrangeiros para o Brasil. E, Silvio, olha que interessante isso, a mensagem da nossa Constituição é essa. A nossa Constituição deixa um objetivo muito claro para o Estado, que é o do desenvolvimento nacional, que é o da redução das desigualdades regionais, e mais ainda, que é o da valorização do mercado interno como um patrimônio social. A nossa Constituição fala isso. O mercado interno é um patrimônio social. Veja, se o mundo inteiro está vendo esta planta com este potencial econômico, com essa efetividade do direito fundamental à saúde, que Marcelo tão bem descreveu aqui, e ainda com a geração de novos empregos, com a tributação para o desenvolvimento de outras políticas públicas, eu só vejo que a regulamentação insuficiente ou criminalizando, como é a atual, a única palavra que eu posso dizer é que ela é inconstitucional. Isso me permite uma segunda palavra do que eu posso dizer dela, é que ela é desumana. Ela vai contra os interesses de direitos humanos no Brasil. Gente, o papo está ótimo, nós estamos chegando no final do nosso programa. A gente se empolga, vai falando, né? O assunto é rico. Nós temos aí 2 minutos para cada um, no máximo, né? Eu queria que vocês olhassem para o futuro. Qual é a expectativa? Em que se aposta, Marcelo, quando você está dirigindo esse Centro de Excelência Canabinoide? Em que se aposta, Anderson, quando você fala assim, nós precisamos respeitar a humanidade e desenvolver a humanidade entre as pessoas? Você quer começar, Marcelo? Quero. Eu acho que a gente vai falar muito, muito próximo, a gente vai fazer uma convergência lá na frente, né? Quer dizer, é difícil você projetar, você quer o futuro que eu gostaria ou que eu espero, né? Então, assim, eu vou falar aqui, até porque o tempo é curto, mas do que eu acho que a gente vai ter que batalhar muito, o que eu gostaria, é que as pessoas tivessem acesso, realmente, em que a gente pudesse ter cada vez mais conhecimento, cada vez mais acesso à assistência de saúde, que a gente pudesse proporcionar para as pessoas a possibilidade dela ter contato com essa terapia, e que a gente pudesse passar para as pessoas uma mensagem que a gente está construindo algo muito novo, mas que é muito forte. A cannabis hoje ela é o ouro verde que a gente fala, mas ela é potencialmente, ela vai trazer benefícios para a sociedade toda, né? De tudo que a gente já falou, né? Então, o Centro de Excelência, ele tem essa missão. A missão é de cada vez mais trazer para perto essa possibilidade terapêutica, brigar pelo acesso, trazer as melhores práticas. Então, assim, o paciente que quer entrar num lugar onde a gente vai poder olhar para ele, poder usar as melhores práticas mundiais, a gente pode ter os médicos na formação acadêmica, porque eles precisam também entrar nessa jornada. A gente falou pouco aqui da área médica, não vai dar tempo, mas a gente precisa trazê-los também para isso. E ciência. Eu acho que com ciência a gente vai poder comprovar, como a gente tem o caso da pandemia, que é verdadeira, ela precisa ter investimento e ela traz a luz nossa do que a gente pode esperar para o futuro. Então, eu sou otimista, o desafio é grande,
mas a bandeira está erguida e a gente vai seguindo. É isso aí. Obrigado. Anderson. Silvio, um psicólogo social do século passado tem uma afirmação polêmica que diz que a humanidade ela simplesmente tem um verniz civilizatório. Quando colocado em situações extremas, esse verniz cai por terra e vira barbaridade. Nós já passamos por tanta coisa de lá para cá, e neste país especialmente, e o nosso verniz civilizatório nunca caiu. Pelo contrário, quando nós vemos a ação de empreendedores sociais, quando nós vemos a organização da sociedade civil, na pandemia mesmo, para alimentar famílias, para levar condição para aqueles que não têm, eu acredito que nós temos aqui ainda uma profunda empatia. E é de empatia que nós estamos falando quando falamos de levar recursos para retirar a dor, para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar de uma pessoa. E se isso é pelo meio da cannabis, nós temos que levar também empatia para um tema que é tabu e tratá-lo francamente, abertamente, até mesmo para que a sociedade e as pessoas que têm receio deste tema possam falar também abertamente qual medo elas possuem, para nós demonstrarmos que a discussão aqui ela é séria e o que interesse que nós temos nesse assunto no Brasil é trazer para o Brasil a mensagem constitucional que está estabelecida para nós: o direito à saúde, o direito ao desenvolvimento, a geração de novos empregos e a redução da desigualdade. E, claro, a empatia é que vai nos levar a olhar para aqueles que estão sofrendo agora e pensar melhor neste tema, como sendo uma possível resposta para isso tudo. Eu quero agradecer muito ao Marcelo Sarro e ao Anderson Furst a brilhante apresentação que vocês fizeram e agradecer a você que nos assiste também e nos acompanha nesse programa. Semana que vem tem mais. Obrigado.